Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre o acordo assinado entre o governo estadual, o Ministério da Defesa e da Justiça para reduzir a entrada de armas e de drogas no estado. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, foram registrados em todo o estado quase 10 mil casos de roubo de cargas no ano passado. Para tentar reduzir esses números, o governo estadual assinou um protocolo de intenções com os chefes das forças federais para estabelecer metas para o Plano de Segurança Pública. O plano prevê que as Forças Armadas vão auxiliar as polícias rodoviárias e estaduais no patrulhamento nas vias de acesso do estado para evitar a entrada de armas e de drogas. As Forças Nacionais atuam no estado desde o ano passado. Foram 15 operações que contaram com a participação de 32 mil homens e um custo total de 43 milhões de reais. Será que as forças federais de segurança, trabalhando em conjunto com as polícias civil e militar, podem combater juntas o tráfico de drogas na cidade? Para saber essas e outras respostas, eu converso com o Coronel Ibis Pereira, que já atuou como comandante da Polícia Militar. Muito obrigado pela sua participação, Coronel. É um prazer, Sérgio. Qual que é a sua análise em relação a esse acordo? A gente pode estar diante de uma tentativa que não terá um resultado concreto? Olha, me parece que, em primeiro lugar, o caminho para a redução dos indicadores criminais passa necessariamente por uma ação conjunta da União Federal e suas agências e suas instituições, os governos estaduais e os nossos municípios. Sem essa parceria, nós não iremos a lugar nenhum, como não temos ido. Mas o que me parece que está acontecendo, especificamente falando nessa convocação das Forças Armadas para suprir as deficiências dos estados brasileiros nos últimos 30 anos, é uma certa banalização dessa atribuição constitucional. Aliás, num diagnóstico que o próprio ministro Jungmann, o nosso ministro da Defesa, fez numa audiência ao Senado Federal no ano passado. Nos últimos 30 anos, segundo o ministro Jungmann, nós já mobilizamos 115 vezes as Forças Armadas em operações de garantia de lei e ordem no Brasil. Ou seja, afeta a credibilidade e também significa um custo. Sim, banaliza o Instituto. As Forças Armadas têm 3 missões constitucionais. Elas defendem a pátria, elas são instituídas para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e para a garantia da lei e ordem. Elas são convocadas para a garantia de lei e ordem quando os estados, com as suas instituições, não dão conta dessa atribuição. Quando em 30 anos você mobiliza num país as Forças Armadas 115 vezes para suprir a deficiência dos estados, quando em apenas 10 anos, para falar apenas do Rio de Janeiro, você movimenta 12 vezes, significa que a segurança pública no Brasil, e particularmente no Estado, elas estão em colapso. E nós, ao invés de resolvermos isso, estamos utilizando as Forças Armadas como uma espécie de paliativo. Ou seja, banaliza um dispositivo constitucional. Exatamente. Por isso que o ministro, muito acertadamente, ouvido em audiência pública no Senado, utilizou essa expressão. E qual que é o risco? Olha, o risco é de não se chegar a canto algum, como tem sido o caso, o risco das pessoas começarem a desacreditar das possibilidades de saída e, para não falar dos custos, que são bastante expressivos. E, Coronel, o que a gente poderia fazer para não desgastar uma iniciativa como essa, que significa quase que a última opção que a gente tem? Eu acho que nós devemos fazer o que não temos feito nos últimos 30 anos. Aliás, desde que promulgamos essa Constituição no dia 5 de outubro. Aliás, Constituição que completa 30 anos esse ano, no dia 5 de outubro. Essa Constituição foi a primeira Constituição da República, Sérgio, a trazer um capítulo sobre segurança pública, a primeira. Pois veja bem, em 30 anos, esse capítulo nunca foi regulamentado. Nunca, nunca. Apesar de nós termos esses indicadores terríveis de segurança, a primeira Constituição a ter um capítulo sobre segurança pública, num país que tem graves problemas de segurança pública, jamais regulamentou o dispositivo. Nós não temos no Brasil, Sérgio, sistema. Não temos sistema para enfrentar
os indicadores criminais, porque até hoje não disciplinamos a Constituição da República. Então, me parece que para a gente virar essa página, para a gente começar a falar de uma maneira substancial em políticas públicas de segurança, hoje a gente precisa enfrentar o seguinte desafio. Ou a gente regulamenta o que promulgamos em 1988, a gente pega essas instituições que estão aí e transformamos efetivamente num sistema a partir do qual nós possamos pensar em políticas públicas de médio e longo prazo, ou fazemos tábula rasa dessas instituições e criamos outras, reformamos, emendamos a Constituição para pensar em novas instituições. O que não pode acontecer é o que tem acontecido. Criar uma Constituição com um capítulo sobre segurança pública, não regulamentar, enquanto a crise avança e a gente fica convocando as Forças Armadas, transformando a segurança pública numa espécie de... Precisamos dessa reforma da segurança pública, mas a curto prazo, já que é uma situação emergencial. O senhor que esteve à frente aí da corporação, como que a gente deve atuar? Olha, prioritariamente no Brasil hoje nós precisamos de um plano de redução de homicídio. No Brasil, em 2016, nós tivemos mais de 60 mil mortos. A cada 9 minutos, um brasileiro morre, vítima de morte violenta intencional. Morte violenta intencional é um indicador que reúne o homicídio doloso, a lesão corporal seguida de morte, o latrocínio e as mortes que decorrem de oposição à intervenção policial, os chamados autos de resistência. Então, me parece que para começar a virar esse jogo, a gente precisa de um plano de redução de homicídio que envolva a União Federal, os governos estaduais e suas polícias e os nossos municípios, envolvendo as forças, as guardas municipais, polícia civil e militar, enfim. No Rio de Janeiro, prioritariamente, a gente precisa que esse plano se desdobre em ações estaduais. A gente precisa, e hoje, a gente suprir o déficit de efetivo, que a gente tem um problema de déficit de efetivo. A cúpula da segurança pública anunciou, inclusive, um reforço de policiamento na nossa Baixada Fluminense, na região metropolitana, uma medida muito acertada, já que nessa região é onde mais se morre, né, vítima de violência. Então, acho que prioritariamente era um plano, era enfrentar esse indicador, letalidade violenta, e tentar suprir a deficiência de efetivo nas ruas da cidade. Diante de um quadro, como esse, como que a gente pode esperar um cenário da segurança? A gente sabe aí que tem até dificuldade de comunicação entre as próprias polícias, né? Enfim, como que a gente pode esperar resultados positivos de uma composição como aconteceu do ministro em relação ao Estado? Sem planos substanciais, não se pode esperar nenhum tipo de melhora no médio e no longo prazo. É claro que a presença de um efetivo, né, se você traz 8 mil, 9 mil, 10 mil homens, como foi o caso agora dessa última mobilização, e coloca esse efetivo no Rio, no curto prazo você pode obter até alguns resultados interessantes. Você pode reduzir o roubo de carga, como nós parece que tivemos uma redução que não chegou a 10%, mas de qualquer maneira é uma redução em dezembro. Agora, sem um plano substancial que desdobre no tempo ações de médio e de longo prazo, a gente não pode esperar nenhuma melhoria substancial. A gente vai estar enxugando gelo. Com toda certeza. Nós estaremos enxugando gelo. Então, me parece que nós precisamos enfrentar o desafio de uma reforma estrutural na segurança pública e, paralelamente a isso, pensarmos um plano de segurança efetivo para o Brasil, que comece em Brasília e se desdobre em ações nos estados envolvendo os nossos municípios e todas essas forças públicas de segurança. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.